Existe algo que acontece entre o último suspiro e a eternidade. Algo que a maioria das igrejas não fala. Algo que está na Bíblia, mas que você nunca ouviu do púlpito. E quando você souber quanto tempo a alma realmente permanece na terra após a morte, tudo o que você acreditava até agora vai mudar. Neste vídeo, você vai descobrir o que a palavra de Deus diz sobre esse momento. Não é tradição, não é religião, é revelação bíblica direta. E se você sair antes do final, vai continuar acreditando em mentiras que foram plantadas na sua mente durante anos. Fica até o fim, porque o que vem agora pode abalar tudo o que você pensava saber sobre a morte. A morte é o maior mistério da humanidade e, ao mesmo tempo, a maior certeza. Mas entre o momento em que o corpo para e o momento em que a alma entra na eternidade, existe uma passagem, um intervalo, um espaço de tempo que ninguém vê, mas que a Bíblia descreve com precisão cirúrgica. E esse tempo não é o que você pensa, porque a religião ensinou uma coisa, a cultura popular criou outra, e a palavra de Deus revela uma verdade completamente diferente. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é teoria, não é interpretação pessoal, é o que está escrito e vai confrontar tudo o que você aprendeu sobre o que acontece depois da morte. Vamos direto ao ponto. A Bíblia não ensina que a alma fica vagando pela terra. Não ensina que ela fica presa aqui esperando algo. Não ensina reencarnação. Não ensina purgatório. Não ensina que você vai ficar flutuando por aí observando sua família chorar. Isso tudo é invenção humana. A palavra de Deus é clara. No exato momento em que o espírito se separa do corpo, ele vai para um lugar. Não fica, não demora, não espera, vai. E aqui está a primeira bomba que a maioria ignora. A alma não tem mais ligação com o corpo após a morte. Eclesiastes 12:7 diz com todas as letras: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Volte. Tempo presente. Ação imediata. Não diz depois de alguns dias. Não diz quando alguém orar. Diz que volte no instante da morte. O corpo vai para a terra. O espírito vai para Deus. Não existe meio termo. Não existe transição na dimensão física. E isso destrói completamente a ideia de almas penadas, espíritos presos ou qualquer tipo de presença espiritual de pessoas falecidas vagando pela terra. Mas tem mais. Jesus Cristo, na cruz, virou para o ladrão ao lado dele e disse algo que destrói completamente qualquer teoria de espera. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não daqui a uns dias, não depois do julgamento, não quando o corpo for sepultado. Hoje, aquele homem morreu e no mesmo dia sua alma estava na presença de Deus. Isso significa que o tempo entre a morte e o destino eterno é zero. Não existe intervalo, não existe espera, não existe transição aqui na Terra. A alma sai do corpo e entra imediatamente na eternidade. E isso muda tudo o que você pensava sobre morte, luto e despedida. Agora você deve estar pensando: mas e aquelas histórias de pessoas que dizem ter visto espíritos? E aquelas sensações de presença após a morte de alguém? E aqueles relatos de vozes, aparições, sinais? Escuta com atenção, porque aqui a coisa fica séria. A Bíblia ensina que existem espíritos, mas não são almas humanas vagando. São demônios. Espíritos enganadores que se fazem passar por pessoas mortas para desviar, confundir e destruir a fé. 1 Samuel 28 mostra isso de forma chocante. Saul, desesperado, procura uma médium para falar com o profeta Samuel. E algo aparece. Mas repara bem, a própria Bíblia chama aquilo de espírito familiar, não de Samuel ressuscitado. Foi uma manifestação demoníaca. Isso acontece até hoje, em terreiros, em sessões espíritas, em casas onde as pessoas abrem portas para o sobrenatural sem discernimento. Pessoas juram que viram o espírito de alguém que morreu.
Juram que sentiram a presença, juram que ouviram a voz, juram que receberam mensagens, mas a Bíblia é clara: os mortos não voltam. Hebreus 9:27 é direto e sem rodeios. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Morre uma vez, julga. Acabou. Não tem volta, não tem aparição, não tem mensagem do além, não tem comunicação entre vivos e mortos. Se algo aparece dizendo ser alguém que morreu, não é a pessoa, é um engano espiritual, é uma farsa demoníaca. E milhões de pessoas caem nessa armadilha todos os dias, buscando consolo, buscando respostas, buscando contato, mas estão abrindo portas para trevas que a Bíblia condena. Deuteronômio 18:11 proíbe expressamente consultar os mortos, porque Deus sabe que do outro lado não estão os mortos, estão os demônios, e eles usam a dor da perda para escravizar almas. E aqui vem o ponto que ninguém quer ouvir, mas que você precisa saber. Se a alma vai imediatamente para o destino eterno, isso significa que não existe segunda chance após a morte. Não existe oração que salve alguém que já morreu. Não existe ritual. Não existe missa de sétimo dia que mude o destino de uma alma. Não existe novena. Não existe oferenda. A decisão é tomada aqui, em vida. Lucas 16 mostra isso de forma brutal, na história do rico e Lázaro. O rico morre, sua alma vai direto para o tormento. Ele levanta os olhos, vê Abraão de longe com Lázaro ao seu lado e implora por misericórdia. E a resposta de Abraão é devastadora. Entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem ponte, não tem saída, não tem negociação, não tem transferência de destino. A escolha foi feita em vida e agora é eterna. Isso significa que toda a teologia que prega salvação após a morte está mentindo. Toda doutrina que diz que você pode pagar, orar ou fazer algo por alguém que já morreu está enganando você. E o pior, está tirando o seu dinheiro, a sua esperança e a sua paz baseado numa mentira. A Bíblia não dá margem para dúvida. Morreu, selou, não tem como mudar. E isso deveria mudar completamente a forma como você vive hoje. Porque se não tem segunda chance depois, então cada dia aqui é uma oportunidade única. Cada conversa, cada decisão, cada escolha. Você não está ensaiando para a vida eterna. Você está decidindo onde vai passar a eternidade agora. Mas espera, porque agora vem a revelação que mais assusta. A parte que a maioria das igrejas evita falar porque é desconfortável demais. A parte que, quando você entender, vai mudar completamente a forma como você vive cada dia que Deus te dá. A alma não fica na terra, mas você ainda está aqui, e cada segundo que passa é uma escolha sendo feita. A Bíblia não fala sobre quanto tempo a alma fica na terra porque ela não fica, mas fala muito sobre quanto tempo você tem para decidir. E a resposta é assustadora: você não sabe. Tiago 4,14 diz: não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? É um vapor, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Um vapor. Você está aqui agora, vivo, respirando, pensando, escolhendo, assistindo esse vídeo, mas a qualquer momento isso pode acabar. Um acidente, uma doença, um mal súbito, uma fatalidade. A morte não avisa, não pede licença, não negocia horário, e quando ela vier não tem espera, não tem preparação extra, não tem só mais um pouquinho, não tem deixa eu consertar isso primeiro. A alma sai e vai, e o destino já está selado. Então deixa eu te perguntar algo que vai ecoar na sua mente por dias. Se você morresse agora, neste exato momento, para onde sua alma iria? Não me dê a resposta que você acha certa. Não me dê a resposta que sua religião te ensinou. Não me dê a resposta que você gostaria que fosse verdade.
Me dê a resposta que o seu coração sabe, a resposta verdadeira. Você tem certeza absoluta de que está em paz com Deus? Você tem certeza de que sua fé não é só tradição, mas uma relação real com Jesus? Você tem certeza de que se a morte bater na sua porta hoje, você vai ouvir: hoje estarás comigo no paraíso? Porque a verdade é esta: a alma não fica na terra esperando, mas a decisão que determina para onde ela vai é tomada aqui, e você está tomando essa decisão agora, não amanhã, não depois, não quando as coisas melhorarem, não quando você se sentir pronto. Agora, cada dia que você adia essa decisão, você está apostando que vai ter amanhã. Você está apostando que a morte não vai te surpreender. Mas essa é uma aposta que você não pode perder. Porque se perder, é para sempre. Talvez você tenha crescido na igreja. Talvez conheça a Bíblia de capa a capa. Talvez até já tenha feito uma oração de entrega um dia desses. Mas conhecimento não salva. Tradição não salva. Frequência na igreja não salva. Só Jesus salva. E a pergunta não é se você sabe sobre ele. A pergunta é: ele te conhece? Mateus 7:23 mostra Jesus dizendo para algumas pessoas no dia do julgamento: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Pessoas religiosas, pessoas que profetizaram em nome dele, pessoas que fizeram milagres usando o nome dele, pessoas que achavam que estavam salvas, mas ele nunca as conheceu, porque nunca tiveram um relacionamento real com ele. Só tiveram religião. E na hora da morte, não é a religião que te salva, é Jesus. Então, o que a Bíblia realmente ensina sobre o tempo que a alma fica na terra? Ensina que ela não fica. Ensina que no momento exato da morte, a alma vai imediatamente para a presença de Deus ou para o tormento eterno. Ensina que não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe segunda chance, não existe tempo de espera, não existe negociação pós-morte. A morte não é uma pausa, é uma porta. E essa porta se abre para um dos dois lados, paraíso ou perdição. Vida ou morte, Cristo ou condenação. E a chave dessa porta está na sua mão agora. Deus não te mostrou isso para te assustar. Ele te mostrou isso para te acordar, porque Ele te ama demais para deixar você viver na ilusão de que ainda tem tempo garantido. Você tem hoje, você tem agora, e isso pode ser tudo. A palavra de Deus está te chamando neste exato momento para uma decisão. Não uma decisão religiosa, não um ritual, não uma tradição que você repete sem sentir. Uma decisão de coração, uma rendição verdadeira, entregar sua vida a Jesus Cristo de verdade, completamente, sem reservas, sem mas, sem depois. Reconhecer que você precisa dele, que sem ele você está perdido, que a morte não espera e que a eternidade é real, definitiva e inevitável. Se você nunca fez isso de coração, faça agora. Se você já fez, mas se afastou, volte agora. Se você tem vivido uma fé morna, de aparência, de tradição, acorde agora. Porque a alma não fica na terra após a morte. Ela sai e vai, imediatamente. Mas você ainda está aqui. Seu coração ainda bate, seus pulmões ainda respiram. Sua mente ainda pode escolher. E enquanto houver vida, há tempo. Mas só enquanto houver vida. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É simples assim. Não é complicado. Não precisa de intermediário. Não precisa de ritual elaborado. Precisa de um coração que reconhece que precisa de salvação e de uma boca que confessa Jesus como Senhor. Se você quer fazer isso agora, faz. Não espera o vídeo acabar. Não espera chegar em casa. Não espera estar sozinho. Fala com Deus agora, do jeito que você sabe, com as palavras que você tem. Diz para Ele que você reconhece que é pecador, que você precisa de perdão, que você crê que Jesus morreu e ressuscitou por você, que você quer entregar sua vida para Ele de verdade. Faz isso
E a promessa de Deus é que você será salvo. E quando a morte vier, e ela vai vir, você não vai ter medo. Porque você vai saber que no mesmo instante em que seu espírito sair desse corpo, você vai estar na presença dele. Hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a promessa. Essa é a certeza. Essa é a paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Então escolhe hoje a quem vai servir, porque a resposta da Bíblia sobre quanto tempo a alma fica na terra é esta: nenhum. Ela sai e vai. E você, para onde vai? Essa é a pergunta que vai definir sua eternidade. E a resposta só você pode dar.